Enquanto Jesus não retorna, a espada é para estar no alto. E a espada é a palavra, viu? É a palavra do Senhor, a espada, hein? Vou dar outra palavra aqui. Em nome de Jesus, tá? Estou em lugar público. Nós estamos, né? E o artigo 5º da Constituição Federal da liberdade de expressão religiosa a todos os credos, né? Toda manifestação de fé está amparado pela Carta Magna, né? Quem odeia liberdade de expressão e religiosa é comunismo, viu? Aí não escapa nem evangélico, nem católico, né? Se não se adaptar ao culto, ao marxismo, né? Se não se adaptar, aí fecha a porta de igreja evangélica, católica. Graças a Deus que ainda temos essa liberdade. Eu que manifesto a fé fincada na Bíblia, o Evangelho. E amanhã você manifesta sua fé como que você crê. Católico, umbandista. Essa é a beleza da democracia. Amém? Vamos lá então, ó. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Olha só. Vou explicar para vocês, ó. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que o apóstolo Paulo está comunicando aí? Do modo que está esse corpo que você possui, eu possuo, não tem possibilidade nenhuma de pôr os pés nas mansões celestiais, a não ser que passe por uma transformação majestosa e impressionante vinda da presença do Senhor. Por isso ele diz aqui, ó, isto afirma, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está comunicando. Essa carne que você tem aqui, ó, isso aqui é herança adâmica, ó. Isso aqui, ó. Por isso, ela envelhece, adoece, é frágil. Por isso, até aquele que aceita ser devoto fervoroso somente de Jesus, se dobrar só a Jesus, e recebe como presente o Espírito Santo, vai haver essa luta, essa milícia entre a carne, os impulsos dela e a vontade de Deus. Por quê? Porque, ó, carne corruptível. Aí vamos ver porque que fala da vinda de Jesus, a volta de Jesus. Olha só então o que o apóstolo Paulo fala. Primeiro ele diz, isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção é da incorrupção. Aí ele diz, eis que vos digo um mistério. O que é mistério? Mistério divino significa que nenhum filósofo, nem antes, nem contemporâneo, ninguém, absolutamente nenhum ser humano, pode levantar a ponta do véu e espiar se Deus não se revelar, se Deus não mostrar. Precisa dizer, isso é um mistério. Não é como os filósofos eureka, descobrir. Não. Isso é um mistério. Ele está dizendo, vou revelar um mistério. Um mistério divino. Olha o que ele diz. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. O que é que está falando de dormir? Escute. Quando o ser humano, quando cessa a vida, a existência dele nesse mundo, o corpo dele adormece pela ausência da alma. A alma sai deste corpo ou vai e se ajunta, para se ajuntar às almas dos falecidos em Jesus, que em vida terrena não se dobraram aos ídolos, que foram fiéis ao Senhor, entram no descanso do justo, ou essa alma, ela desce e se ajunta às almas malditas dos falecidos sem Jesus. Onde se encontram os idólatras, os feiticeiros, os ateus,
O corpo dorme. Não é como o Adventismo dizem, e nem como a Testemunha de Jeová diz. Adventismo e Testemunha de Jeová diz, morreu, aí fica dormindo. Não, olha só. Olha só o que diz o livro de Mateus. Como é o corpo que dorme. Na ausência da alma, o corpo dorme. Olha só. Livro de Mateus. Mateus capítulo 27. Versículo 52. Quando houve a expiação, o sacrifício de Cristo. Olha só, versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de crentes que dormiam, ressuscitaram. Então, o que dorme é o corpo. Bem? Mas vejamos, olha o que ele diz aqui. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa herança, ele está centralizando nos fiéis em Jesus. Os que dormem em Cristo Jesus hão de escutar o som mais lindo e espetacular que vai ecoar da trombeta do alto a baixo. Os túmulos de mármore, de pedra, de bronze, não hão de deter os corpos dos cristãos fiéis, pois eles ressuscitarão. Ressuscitarão no corpo incorruptível. Olha que coisa linda. Você não pode ficar fora disso. Você não pode ficar fora disso. E tem uma maneira de você estar dentro dessa bênção. Que maneira? Hoje mesmo. Confesse o senhorio de Jesus. Hoje mesmo. Confesse que Jesus Cristo é o único digno da tua devoção fervorosa em cânticos sagrados, em prece, liturgia e culto. Se submeta a Ele. E então a expiação de Cristo vai ser gozada por ti e essa herança bendita. Aí olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz. Ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo natural se revista da imortalidade. É aquilo que ele diz. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ele está dizendo o quê? O corpo do jeito que está aí, ó, esse corpo corruptível, que adoece, envelhece, esse corpo em pecado, ele não pode se adaptar ao reino de Deus. Mas, no momento que você se aliança ao Senhor, você está dentro da herança de Cristo. A sua da trombeta, se você estiver vivo, esse corpo será transformado e subirás ao encontro do noivo. E se o seu corpo estiver no túmulo, será devolvida a este corpo a alma, e este corpo ressuscitará em esplendor, em brilho sublime, ao encontro do Senhor, ao gozo eterno. Que coisa linda, né? Isso não tem para os idólatras. Isso não tem para os feiticeiros. Isso não tem para quem vive a vida desenfreada deste mundo. Isso tem aos pecadores arrependidos e que se humilham ao pé da cruz. Olha que coisa linda. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Você entende? Sabe o que é o ferrão da morte? O pecado. E sabe o que dá força a esse ferrão? A lei. Mas o Senhor abriu caminho para que você e eu pudéssemos participar desta multidão que é mais numerosa do que a areia da praia, de todas as nações,
de todas as tribos, línguas, culturas, adultos, jovens, adolescentes, crianças, vestes brancas e longas de perdão, porque venceram a morte, venceram o inferno, e Cristo é a primazia, Cristo é a mostra de que aquele que deixa os ídolos, aquele que deixa a feitiçaria e o pecado e reconhece o governo e o reino de Cristo, participará desse momento triunfante, espetacular, incrível, que é o som da trombeta e a volta de Jesus. Você só fica de fora se quiser, se for rebelde. Se você quiser hoje, você verá a glória e a majestade do Senhor ainda hoje. Agora, escute, o livro santo diz: semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Todos nós, todos nós, crente e não crente, fiéis a Jesus, os idólatras, todos temos algo em comum. Seremos sepultados com o corpo em desonra. Mas somente os fiéis em Jesus, onde, levantado do túmulo, onde esse clangor de trombeta soar, onde, levantado do túmulo, num corpo incorruptível. Agora, os que morreram sem Jesus, aquele corpo que foi sepultado, cancerígeno, a alma vai ser devolvida e vai ressuscitar no corpo cancerígeno. Aquele que morreu no fogo será ressuscitado na última hora em que ele estava vivo e ele fechou os olhos. E vai ressuscitar no corpo deformado. Vergonha, desonra eterna. E o Senhor não quer isso para ti. Saia hoje. Saia da multidão dos ídolos e vem para Jesus. Saia hoje. Saia da mesa da feitiçaria e vem para o manancial de vida que é Jesus. Se retire hoje dessa casa de feitiçaria e vem hoje aos pés do Senhor. Doce graça, misericórdia e perdão Ele quer te conceder, mas é necessário você mudar de mente e se humilhar aos pés de Jesus. Acaso Deus te fez para terminar teus dias inclinado aos pés daqueles ídolos que tens no quarto? Inquieto estará teu coração enquanto não descansar em exclusivo no Altíssimo. Não dobre-se nem a homens, nem a políticos, nem a ídolos. Você foi feito, maravilha do Senhor, para dobrar-se apenas ao Cordeiro de Deus. Se morreres beijando os pés frios desses ídolos, sentirás as mãos geladas da morte e a tua alma vai descer ao precipício eterno. E o Senhor não quer isso para ti. Saia dos ídolos e se torne um crente fiel a Jesus o Nazareno. Amém? Que Deus abençoe você.